Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. 7 tentativas e muita obstrução. Um dos projetos mais polêmicos do ano, o da Escola Sem Partido, termina 2018 no arquivo. A comissão especial que discutia a proposta encerrou os trabalhos sem votar o texto final. Na Comissão Especial da Reforma Tributária foi aprovado o relatório que transforma 10 tributos em apenas 2 impostos. O texto está pronto para ir para o plenário. E você vai ver também. O plenário aprova a intervenção federal em Roraima por causa da crise na segurança e na gestão do Estado. Aprovado também um projeto que aumenta a pena para maus tratos contra animais. Aprovado na Comissão Mista de Deputados e Senadores, o orçamento de 2019 segue agora para a votação em sessão do Congresso Nacional na semana que vem. O relator da comissão externa que acompanhou o caso Marielle defende que a Polícia Federal assuma as investigações no relatório final, aprovado na comissão. A votação do projeto conhecido como Escola Sem Partido ficou para o ano que vem. Sem conseguir garantir quórum para as votações, o presidente encerrou os trabalhos da comissão e o tema que tanto divide opiniões acabou sem uma resposta final este ano. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. A oposição celebrou. Mas o relator também comemorou. Nós já ganhamos, sim, foi uma vitória muito grande, porque o fato da gente conseguir trazer luz para esse problema dentro das escolas brasileiras já fez com que pais, alunos e professores que eram perseguidos nas escolas tivessem consciência dos seus direitos. Esse é o ponto final da comissão especial que debateu o projeto conhecido como Escola Sem Partido. Foram 5 meses tentando votar o texto. Ao longo desse período foram 7 tentativas de votação. A oposição obstruiu os trabalhos de todas as maneiras possíveis e conseguiu. Com isso, o Escola Sem Partido vai para o arquivo no final deste ano. É possível retomar essa discussão no ano que vem? Claro que é. Basta desarquivar o projeto, iniciar uma nova comissão especial, indicar um novo relator, apresentar um novo texto e votar um novo texto. Agora, será que tudo isso é mesmo um problema para aqueles que defendem o Escola Sem Partido? Talvez não. Eu recebi o apelo aqui de muitos parlamentares novos para participar dessa comissão. Eles não gostariam que nós votássemos agora. Eles pediram que esse tema ficasse para o próximo ano. Terão a oportunidade de fazer esse debate. Nós estamos muito felizes no dia de hoje e muito preparados para continuar na trincheira da educação, da liberdade de expressão, da construção de consciências críticas para enfrentarmos o próximo ano. Nos casos de crime comum, apenas as 5 autoridades que estão na linha sucessória da Presidência da República continuariam sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma das alterações da proposta de emenda à Constituição que limita o foro especial, aprovada por unanimidade numa comissão especial aqui da Câmara. A PEC, que veio do Senado, ainda terá que ser votada em 2 turnos no plenário da Câmara e precisa do voto favorável de 308 deputados para ser aprovada. Vamos aguardar agora a nova legislatura para que já no início da nova legislatura esse tema possa entrar na pauta de votação do plenário da Câmara e ser apreciado pelo novo Congresso. De acordo com a proposta, apenas as 5 autoridades que estão na linha sucessória da Presidência da República continuariam a ser julgadas em caso de crime comum no Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente e o vice-presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. É estimado em 55 mil o número de autoridades que podem perder a prerrogativa de serem julgadas por tribunais federais ou estaduais. Pelo texto, passam a ser julgados por juízes de primeira instância os crimes comuns cometidos por governadores, ministros, secretários de Estado e integrantes do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Nos casos enquadrados como crime de responsabilidade, os agentes públicos continuarão a ser julgados por tribunais e casas legislativas conforme o cargo que ocupam. É a forma de fazer valer aquilo que diz o artigo 5º da nossa Constituição. Todos os cidadãos devem ser iguais perante a lei e a autoridade não pode ser sinônimo de impunidade.
O plenário aprovou a medida provisória que estabelece regras para os chamados fundos patrimoniais em várias áreas, como educação, ciência, tecnologia, cultura e saúde. O texto aprovado permite desconto no imposto de renda de quem fizer as doações a esses fundos. Os deputados também aprovaram a intervenção federal em Roraima e o aumento da pena para quem maltrata animais. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais na última semana chocou o país ao revelar maus tratos que resultaram na morte de um cachorro na cidade de Osasco, interior paulista. O episódio também chamou a atenção dos deputados. Nesta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou uma proposta que prevê punição mais dura para quem maltrata animais. A pena, que hoje pode chegar até 1 ano de detenção em regime aberto, pelo projeto poderá chegar a 4 anos de prisão, a princípio em regime fechado. A pena ainda pode aumentar se o animal for alvo de zoofilia ou morrer. O texto vai para o Senado. Não se trata de simples ferimento. Aqui o que se está punindo é a crueldade. Também foi aprovado e vai para o Senado o projeto que traz 2 novidades na área das micro e pequenas empresas. A primeira delas é que quem tiver uma ideia inovadora de negócio, a chamada startup, vai poder abrir ou fechar uma empresa diretamente na internet. Outra novidade é a criação da chamada Empresa Simples de Crédito, que vai permitir que uma pessoa, ou várias, use dinheiro próprio para oferecer empréstimo na região onde vive. Outra proposta aprovada é a que pretende incentivar a doação aos fundos estaduais e municipais do idoso. A ideia é que a partir de 2020, na hora em que a pessoa estiver preenchendo a declaração de imposto de renda, ela possa redirecionar até 3% do imposto devido a esses fundos que buscam melhorar a vida de quem tem mais de 60 anos. A proposta vai para a sanção presidencial. Ao invés de você doar ao longo do ano, você possa fazer a doação mediante o ajuste do imposto de renda, é algo que pode construir políticas públicas mais eficientes para uma população que cresce muito rápido aqui no Brasil. Não deu para fugir dos assuntos polêmicos, não. Entre eles, a intervenção federal no estado de Roraima, decretada há praticamente 3 semanas do fim do ano e, consequentemente, do mandato da atual governadora Sueli Campos. Através de um canetaço, de um decreto do presidente da República, houve a destituição de um governador, no caso, de uma governadora eleita pelo voto. O nosso estado está em completa insolvência. A intervenção federal no estado de Roraima vai para análise do Senado. Fundos patrimoniais. Mas o que é isso? É uma possibilidade da filantropia educacional. Então, um doador privado investe numa instituição pública. A medida provisória traz regras para a criação, administração e fiscalização desses fundos. Poderão existir nas áreas de educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, esporte, segurança pública e direitos humanos. Quem for doar poderá escolher a área e o dinheiro terá que ser mantido no fundo. Só o rendimento desse valor é que será usado para custear as ações. Apesar de a maioria ser a favor, alguns deputados viam a iniciativa com ressalva. A aplicação de uma lógica de financeirização com a possibilidade da ampliação do poder do capital privado na determinação de políticas nas universidades públicas não nos parece o caminho mais adequado para viabilizar a sustentação das universidades públicas brasileiras. O que deu polêmica foi o trecho do texto que permite desconto no pagamento de imposto de renda para quem fizer doações aos fundos patrimoniais. Mudanças nas regras de organização da Câmara. O texto aprovado redistribui, conforme o número de parlamentares de cada partido, a quantidade que cada gabinete de liderança partidária pode ter de funções comissionadas, ou seja, de cargos com gratificação a serem ocupados por servidores concursados, e de CNS, que são cargos de natureza especial, que podem ser ocupados por pessoas sem vínculo com a administração pública. Nós temos uma gratificação para cada 2 servidores na Câmara, no Senado e no Judiciário. Eles já estão muito bem atendidos, porque uma função para cada 2 significa que a estrutura administrativa é muito inchada a favor do servidor. E estou dizendo porque defendo o servidor público, os novos deputados sabem disso. Mas nós também não podemos desqualificar a política
porque senão daqui a pouco nós não teremos nenhum tipo de estrutura. O texto aprovado também deixa claro que os partidos que não cumprirem um desempenho nas urnas suficiente para garantir o acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de TV e rádio também não terão direito a cargos e estrutura de liderança na Câmara. Essa regra vai valer a partir de 2030. Também houve sessão do Congresso Nacional em que deputados e senadores aprovaram 13 propostas com diversas mudanças no orçamento público. Mudanças que envolvem cerca de 2 bilhões de reais, no geral cancelando a aplicação em algumas obras e ações e passando para outras consideradas mais importantes pelo governo. Mais uma vez, houve acordo entre os partidos para adiar a votação de vetos presidenciais. A expectativa é que sejam avaliados semana que vem, quando está marcada também a apreciação da Lei Orçamentária de 2019, para encerrar os trabalhos aqui no Congresso este ano. O texto do projeto de lei orçamentária de 2019 foi aprovado pelos deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento. A proposta do orçamento está baseada numa previsão de crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto em 2019. Está prevista uma arrecadação total de 1,307 bilhões de reais. Para fechar a conta, é estimado um valor de 139 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, antes do pagamento dos juros da dívida e outras despesas financeiras. O relatório prevê um gasto do governo federal de 2,623 bilhões de reais no ano que vem, que inclui investimentos, despesas fixas e seguridade social. Somando os gastos com o refinanciamento da dívida pública, esse valor sobe para quase 3,382 bilhões de reais. Pela primeira vez, a Comissão Mista do Orçamento não teve nenhuma reestimativa de receita. Vale dizer, nós trabalhamos com os números que o Executivo mandou na PELOA. Foi um relatório que buscou priorizar a saúde, a educação e o social, que demandas que chegavam até nós com mais força e que houve realmente um acolhimento muito grande nesse sentido. Agora, a proposta orçamentária de 2019 terá que ser votada pelo Congresso Nacional. Várias outras comissões aprovaram relatórios finais nesses últimos dias de votações aqui na Câmara. Um dos temas mais debatidos no Parlamento, a proposta de reforma tributária, foi aprovada na comissão especial. Pelo texto, que agora segue para análise do plenário, 10 tributos serão extintos e 2 novos serão criados. A proposta aprovada extingue ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário e Educação, IOF e PASEP, além do ICMS estadual e do ISS municipal. No lugar deles, a proposta sugere a criação de um tributo de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, e um imposto sobre bens e serviços específicos a cargo do governo federal. O parecer cria um período de transição para o novo sistema, que vai durar 15 anos, dividido em 3 etapas. Haverá uma fase de convivência do sistema antigo com o novo, em que o primeiro vai desaparecendo para dar lugar ao segundo. O parecer do deputado será analisado agora no plenário da Câmara, o que deve acontecer somente na próxima legislatura. Primeiro quem ganha é o povo brasileiro, né? O consumidor. Ganha as empresas, porque diminui o seu custo de produção, torna competitivo as empresas entre elas do mesmo ramo e com o resto do mundo. Ganha o governo federal, o estado e o município, que vão ter boas arrecadações permanentes, vai ter mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a assistência social, porque vai fazer a economia crescer. Quanto ao sistema tributário como um todo, evidentemente que há divergências. Nós defendemos um sistema tributário progressivo, que aumente a tributação sobre a renda e o patrimônio, portanto a tributação direta, e reduza a tributação sobre o consumo. É importante proteger a administração tributária da ingerência política, que é tão prejudicial ao interesse público.
E na semana que passou, o presidente Michel Temer sancionou o novo programa de incentivos para montadoras no Brasil, o Rota 2030. É um programa de redução de impostos para a indústria automobilística, que em troca terá que investir em pesquisa e tecnologia para ter direito ao benefício. A lei foi publicada com 10 vetos do presidente ao texto final. Mas para o relator da medida aqui na Câmara, não há alteração na meta principal da lei. Para ter aí, durante o ano, 1,5 bilhão a 2 bilhões de incentivos, é preciso que a indústria invista mais de 10 bilhões de reais em inovação e em tecnologia. Vai deixar a indústria nacional do setor competitiva, né, com inovação, com tecnologia, com consumo, com segurança, todos os quesitos em benefício da sociedade. O presidente da Câmara reagiu a críticas feitas pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, contra a aprovação pelo plenário do projeto que prorroga incentivos fiscais para empresas das áreas da Sudene, Sudan e Sudeco, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Para o ministro da Fazenda, o projeto aprovado vai trazer um impacto adicional de 3,5 bilhões de reais por ano, sem a devida compensação, e que, por isso, pode recomendar ao presidente Temer o veto à proposta. Acho que o ministro Guardia, de certa forma, está sendo desleal com a Câmara de Deputados, que foi a Câmara de Deputados que garantiu as votações mais importantes para o governo, quem liderou. Nós lideramos a sessão onerosa, lideramos a reforma trabalhista, lideramos a volta do pré-sal, lideramos a mudança da taxa de juros do BNDES, tudo foi a Câmara. Então, eu acho que ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele precisa respeitar um pouco mais o plenário da Câmara. O Conselho de Ética ouviu 2 testemunhas de defesa do deputado Lúcio Vieira Lima. Ele é acusado de ter recebido vantagens financeiras em troca da aprovação de uma medida provisória que teria beneficiado a empreiteira Odebrecht por meio de desonerações fiscais. 2 servidores do Senado que participaram da tramitação da MP afirmaram que não houve nenhum fato anormal na negociação. A representação contra Lúcio Vieira Lima partiu dos partidos PSOL e Rede. O deputado é investigado pela Polícia Federal por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e peculato. Daqui a pouco, aqui na Revista da Câmara. O ato institucional número 5, considerado o mais duro dos decretos baixados pelo governo militar em 1968, completou 50 anos na semana que passou. Uma reportagem especial relembra este período conturbado da história brasileira. Eu volto já já. Faltam poucos dias para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A diplomação no Tribunal Superior Eleitoral aconteceu na semana que passou. Bolsonaro disse em discurso que será presidente de todos os brasileiros. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Com humildade, coragem e perseverança e tendo fé em Deus para iluminar minhas decisões, me dedicarei dia e noite ao objetivo que nos une: a construção de um Brasil próspero, justo, seguro e que ocupe o lugar que lhe cabe entre as grandes nações do mundo. Mais uma vez, o Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário, em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático.
E o deputado Rogério Marinho vai ser o secretário especial da Previdência no governo Bolsonaro. Relator da reforma trabalhista aprovada aqui no Congresso, o deputado defende um modelo de aposentadoria baseado na capitalização. Nós estamos participando de reuniões dentro do CCBB, onde está reunida a equipe de transição, juntamente com técnicos das mais variadas origens, que já estão há mais de 40 dias debruçados sobre o tema, para unirmos o nosso discurso e a nossa estratégia, para que a partir do dia 1º de janeiro a população brasileira possa ser informada a respeito de que forma nós iremos tocar essa mudança na Previdência. Na comissão que acompanha as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, foi aprovado o relatório final, que traz as conclusões do trabalho. O parecer pede que a Polícia Federal assuma a investigação do crime. O documento aponta falhas na apuração do caso e recomenda que a investigação seja feita por órgãos federais. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não corrobora a posição da Polícia Civil de que a investigação já estaria na sua fase final e de que haveria necessidade de atos importantes a serem realizados pela investigação. Da sua parte, o governo federal, a partir do Ministério da Segurança Pública, tem uma outra posição que é diferente do secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, indicado pela intervenção. O relatório traz outras recomendações, mais espaço para que representantes da sociedade também possam acompanhar as investigações e a aprovação pelo Legislativo de projetos que prevêem maior proteção a defensores de direitos humanos. Diante das contradições que as instituições diretamente envolvidas no caso, na investigação, vêm apresentando, deixa ainda mais o sentimento de frustração e de insegurança. Crime não elucidado é crime continuado, é dor prosseguida e é estímulo aos homicídios e à violência por parte do Estado brasileiro. Na subcomissão especial sobre o Estatuto do Idoso, também foi aprovado o relatório final. As 134 propostas foram agrupadas em áreas temáticas: transporte, direitos humanos, minorias e cidadania, previdência, assistência social, direito penal e processual, saúde, habitação e moradia, trabalho e emprego. E analisadas uma a uma pelos parlamentares. Pelo relatório aprovado nesta terça-feira, 2 projetos vão ser encaminhados para apreciação dos deputados em plenário ainda nessa legislatura. Para a gente implementar, se possível, ainda nessa legislatura. Em especial, a garantia da vaga de estacionamento, a credencial para o acompanhante do idoso, assim como a redução de idade que se considera uma pessoa com deficiência idosa. A transposição do Rio São Francisco deve ficar pronta em 2019, depois de mais de 10 anos de obras. A comissão externa que acompanhou o projeto aprovou um relatório com propostas para garantir que os moradores do Nordeste sejam de fato beneficiados pelo investimento, que chega a 10 bilhões de reais. A transposição do Rio São Francisco terá 477 quilômetros de extensão. A obra, que começou em 2007 e tem previsão para terminar em 2019, deve consumir 10 bilhões de reais. A comissão externa da Câmara, que acompanhou as obras, realizou 8 visitas técnicas, além de atividades para ouvir a população de alguns dos 390 municípios beneficiados. A expectativa é que 12 milhões de pessoas recebam água da transposição. O relatório da comissão externa sugere algumas medidas complementares ao projeto do governo federal. Entre elas, o suporte aos municípios que vão receber água dos canais para garantir o tratamento da água, do esgoto e dos resíduos sólidos. Outra medida recomendada é a revisão periódica dos estudos hidrológicos ao longo dos canais. Esse relatório tem tudo isso: a revitalização, o cuidado, a fiscalização, a cobrança, inclusive, de taxas de quem use a água. O relatório do deputado Gonzaga Patriota foi aprovado por unanimidade na comissão especial. Nós vamos ter audiência com o próprio presidente Bolsonaro, até para ele conhecer também aquela região, esse projeto, para que nós possamos ter a revitalização do Nordeste brasileiro.
Na semana que passou, o ato institucional número 5, baixado pelos militares em 1968, completou 50 anos. O decreto ficou marcado pela repressão e censura aos críticos do governo e só foi revogado 10 anos depois, em 1978, no início do processo de reabertura democrática, consolidada com a Constituição de 1988. 1964 foi um ano marcado pela instabilidade econômica e política no Brasil, que resultou na deposição do então presidente João Goulart pelas Forças Armadas. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Os anos seguintes foram marcados por muitos protestos contra o regime militar, que governava o país por atos institucionais. Em junho de 1968, no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas se reuniram para pedir o fim do regime militar. 2 meses depois, na Câmara dos Deputados, um discurso do deputado Márcio Moreira Alves pediu à população que boicotasse os desfiles de 7 de setembro e que evitassem relações com os militares. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação. A reação do governo militar veio no dia 13 de dezembro de 1968, pelo ato institucional número 5. O decreto fechava por tempo indeterminado o Congresso Nacional e dava poderes quase absolutos ao Poder Executivo. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da República. A partir daí, mais de 300 políticos foram afastados de suas funções, entre senadores, deputados, vereadores e prefeitos, além de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e um do Supremo Tribunal Militar. As perseguições a quem se opunha ao regime militar aumentaram. Passeatas estudantis foram proibidas, professores e alunos foram expulsos de universidades, muitos brasileiros foram exilados. Música, cinema, teatro, televisão e a imprensa foram submetidos à censura prévia. O ato institucional número 5 só foi revogado em 1978, 10 anos depois. O regime militar terminou em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, primeiro presidente civil desde 1964. Mas o processo de abertura democrática só foi finalizado por completo em 1988, com a promulgação da Constituição, que estabelecia eleições diretas a partir do ano seguinte. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!